Olá, meninos e meninas! Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos ter uma história. Espero que você goste de histórias. O Desejo de Mary Jones. Sim, esta linda menina. A história dela se passou há mais de 200 anos. E a história dela, crianças, mudou um pouco, muito na verdade, a nossa vida também. E você vai saber hoje. Mary Jones, ela nasceu lá nas Ilhas Britânicas, sim, nas Ilhas Britânicas, lá no pequeno país de Gales, muito distante de nós que moramos aqui no Brasil. Lá do outro lado morava Mary Jones. E essa menina tem uma linda história. Mas antes de contar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 119, no verso de número 79. Vamos juntos? Que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo, o quanto você ama a palavra de Deus. A palavra lei neste versículo se refere a um dos nomes da Bíblia, a palavra de Deus. Sim, a Bíblia, ela é conhecida também como mandamento, escritura. Sim, a palavra de Deus, ela recebe muitos nomes. Lei é um deles. Quanto amo a tua lei, a tua palavra. A palavra de Deus é a minha meditação. O que é meditação? É quando nós pensamos a respeito de algo. Durante, aqui no caso, ele está dizendo todo o dia. Talvez você, criança, possa ler no período da manhã, quando estiver fazendo seu devocional, uma palavra da Bíblia e fique ali meditando durante todo aquele dia. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Você gosta de ler? Eu amo ler livros, principalmente se for a palavra de Deus. E você? O quanto você tem lido nessa quarentena? Você gosta de livros com muitos desenhos? Ou você gosta daqueles livros que você pode colorir? Ou só aqueles que têm apenas letras? Você já sabe ler? Não? E se você não sabe, quem é que lê para você algum livro? Você gosta de ler de manhã, quando você acorda? Ou à tardezinha? Ou antes de dormir? Conta aqui pra gente, hein? O quanto você gosta de ler? Sabe, tem crianças que preferem ler do que brincar com jogos eletrônicos, por exemplo, videogame, celular. Tem criança que gosta mais de ler do que andar de bicicleta. E você? Talvez você goste um pouco de cada coisa, não é? Pois é. E os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós também? O que será que eles faziam quando eram criança? Será que eles liam muito? Você pode perguntar para o seu papai, para sua mamãe, para o seu avô, para sua avó. A história que eu vou contar, a história da Mary Jones, que, como eu disse a você, nasceu lá no país de Gales, nas Ilhas Britânicas. Mary Jones era uma linda menina. No tempo que ela viveu, não haviam brinquedos, nem grandes lojas para se comprar brinquedos. Não existia shopping center, nem loja de brinquedos. Mary Jones amava algo bem especial: a palavra de Deus. Ela sempre ficava muito contente, contava os dias para chegar o domingo e poder ir juntamente com a sua mãe à igreja.
Mary Jones usava a sua melhor roupa. Ela escolhia com muito carinho, com muito amor, o seu chapéu mais bonito. Naquele tempo, tudo era muito caro. As pessoas eram bastante pobres e Mary Jones também era. Crianças, era muito difícil se ter um sapato, que dirá um brinquedo. E Mary não tinha uma Bíblia, porque as Bíblias, crianças, eram muito, muito caras. Era muito difícil ter. Mary Jones, ela se vestia de uma forma muito graciosa para aprender mais e mais sobre Deus. Ela queria tanto uma Bíblia, crianças. Certo domingo, após saírem da igreja, mãe e filha caminhavam de volta para casa. E a pequena Mary ia pensando: eu preciso esperar uma semana para poder ouvir mais sobre a Bíblia. Como seria bom se eu pudesse ler a Bíblia todos os dias. Então ela perguntou: Mamãe, por que não podemos ter uma Bíblia, mamãe? E a sua mãe disse: Minha filha, porque é muito caro. Mas ela, muito paciente, esperou. E um tempo depois, Mary Jones começou a trabalhar para juntar dinheiro, crianças. Mary Jones fazia serviços domésticos para as pessoas, para poder juntar dinheiro e comprar uma Bíblia. E ela trabalhava. Mary trabalhou muito, muito, muito. E ela não reclamava. Sim, ela lavava, passava, varria, ajudava a cuidar das crianças menores. Sim, Mary Jones se esforçava muito para juntar o dinheiro. Até que um dia ela ganhou uma galinha. Ou melhor, 2 galinhas. O que você acha que Mary Jones fez com as galinhas? Será que ela comeu? Você acha que ela vendeu? Será que a galinha foi parar na panela da mãe de Mary? Não, não, não. Mary Jones começou a cuidar das galinhas. E elas começaram a botar ovos. E foi aí que ela começou a vender ovos. E logo ela conseguiu juntar bastante dinheiro. Mary estava com muita esperança e ela sempre, sempre orava ao Senhor, pedindo que Ele mostrasse mais formas que ela pudesse conseguir uma Bíblia que fosse dela, para que ela pudesse ler e não precisasse mais esperar o domingo chegar. Então, Mary fazia as suas limpezas, cuidava de bebês e um dia ela estava caminhando para a sua casa, voltando de um serviço, até que ela viu no chão uma pequena bolsa. Sim, naquela pequena bolsa havia dinheiro. Mary então olhou aquela bolsa e começou a pensar. Ela reconhecia aquela bolsa. E ela começou a procurar alguém que tivesse a perdido e encontrou o dono da bolsa. E ele ficou tão feliz de recuperar aquele dinheiro e ela devolveu. E ele a abençoou com uma parte do dinheiro que ali havia. A Mary ficou tão feliz que ela foi abençoada porque ela foi honesta. Deus honra aqueles que são honestos, crianças. Talvez, se fosse com você, talvez você não devolvesse. Talvez em seu coração o pecado o fizesse ali querer ficar com aquele dinheiro. Mas saiba que Deus ama aquele que é honesto. Deus não fica em lugares onde as pessoas são desonestos. Desonesto é aquele que pega aquilo que não é seu. É fazer coisas feias, coisas que desagradam a Deus. E se Mary ficasse com aquele dinheiro sem tentar achar o dono, crianças, ela estaria ali em pecado. Mas porque ela obedeceu, ela então colheu o fruto da obediência. Ela recebeu ali, sim, uma porção. Foi abençoada por Deus e por aquele homem. E ela então pôde juntar ainda mais dinheiro. E então chegou o grande momento. Mary já estava mais crescida. Sim,
Mary trabalhou por 6 anos para conseguir comprar uma Bíblia. Quanto tempo será que seu pai precisaria trabalhar para comprar uma Bíblia nos dias de hoje, crianças? Eu vou te dizer, muitos de nós precisam apenas de algumas horas de trabalho para pagar o preço de uma Bíblia. Mas naquele tempo não era assim. Era muito difícil se comprar uma Bíblia. Mary precisou fazer uma viagem, porque na cidade dela não havia nenhum lugar que vendesse Bíblias. Na nossa cidade, nós temos até mesmo dentro da nossa igreja uma livraria que vende Bíblias e podemos comprar a valores bem acessíveis. Mas naquele tempo não era assim. Foi aí então que Mary acordou muito cedo, muito cedo mesmo. Fez um pequeno lanche, colocou em sua bolsa e seguiu viagem. Naquele tempo, era muito caro se ter sapatos. Não existiam ônibus, nem era possível pegar um avião. Mary viajou a pé. E os sapatos eram tão valiosos naquele tempo para as pessoas, porque eles custavam muito dinheiro. Por isso, a jovem Mary guardou o seu sapato e levou o único par de sapatos que ela tinha dentro da sacola. E ela foi caminhando durante aquela viagem descalça. Ao meio-dia, Mary parou para descansar um pouco. Ela comeu o lanche que tinha trazido. E antes de continuar, ela lavou as mãos e os pés num riozinho que havia próximo. Já estava escurecendo quando ela finalmente chegou, cansadíssima, ao fim de sua viagem. Para andar pela cidade grande, Mary calçou os seus sapatos e então ela perguntou pelo pastor Thomas Charles, que era a pessoa que teria as Bíblias para vender. E caminhando pela cidade grande, Mary Jones perguntava a todos os que via pelo pastor Thomas Charles. Não foi difícil encontrá-lo. Quando então ela chegou à frente da casa do pastor Thomas Charles, ela bateu na porta. Por favor, o senhor é o pastor Thomas Charles? E ele então respondeu, sim, sou eu. Ele achou muito estranho aquela pequena jovem, àquela hora da noite, querendo comprar uma Bíblia, mas deixou ela entrar. Foi então que Mary começou a lhe contar sobre o grande amor que ela tinha pela palavra de Deus e o seu desejo por ter uma Bíblia somente para ela, para que ela pudesse ler sobre Deus todos os dias. Mary então contou para ele que ela trabalhou por 6 anos porque seus pais não tinham condições de comprar-lhe uma Bíblia. E por 6 anos eu trabalhei, pastor Thomas. Eu gostaria de uma Bíblia, quero muito, a senhora tem? Naquele momento, o pastor o seu coração se encheu de alegria pela história de Mary, mas ao mesmo tempo de tristeza. Por quê? Porque não haviam mais Bíblias. Mary começou a chorar e muito preocupada. Ela começou a chorar e a dizer, Senhor Deus, eu queria tanto ter a minha própria Bíblia. O coração do pastor se comoveu vendo aquela pequena jovem com um desejo tão grande de possuir uma Bíblia. E decidido, ele disse, sabe, minha menina, sabe, moça, eu nunca vi alguém desejar tanto ter uma Bíblia. Por isso, vou te vender uma Bíblia. As Bíblias que aqui tenho são apenas de encomenda, porque elas são muito caras. Uma Bíblia, crianças, naquele tempo custava algo em torno de R$500. R$500 dá para comprar quase que 3 bicicletas. R$500 dá para comprar quase que um tablet. Só para que você entenda como era caro ter uma Bíblia. Mas o pastor Thomas disse assim, tenho certeza que se eu explicar, a pessoa que receberia essa Bíblia agora não vai se incomodar de esperar mais um pouco para receber. E foi aí então que ele vendeu a Bíblia para Mary Jones. Muito feliz ela agradeceu.
e a esposa do pastor Thomas a convidou para ficar aquela noite, porque já era muito tarde. E ela dormiu então na casa do pastor Thomas. E no dia seguinte, a esposa do pastor preparou um bolo para que ela levasse de lanche durante a viagem. E ela foi, alegre, feliz e muito contente. Agradecida, na manhã seguinte ela foi para casa, logo cedo. Tomou o café, agradeceu pela hospedagem e foi. Mary nem sentiu o cansaço da longa caminhada. O seu coração vibrava de alegria. Ela carregava nos braços a preciosa Bíblia que tanto desejou. Ela iria ler todos os dias o livro de Deus. E enquanto pensava nisso, ela abraçava a Bíblia com muita satisfação. E ela já se imaginava lendo a Bíblia para os seus pais, para os vizinhos, para os amigos e para todos que ela pudesse ler. Será que você e eu amamos tanto a Bíblia como Mary amava? Será que eu e você cuidamos da Bíblia que temos, a palavra de Deus, como Mary estava daquela forma ali cuidando? Às vezes, tem crianças que não cuidam das suas Bíblias, nem sabem aonde a colocam. Tem crianças que riscam a sua Bíblia. Tem crianças que arrancam a capa. Tem pessoas que começam a colocar um monte de coisa, um monte de papel. Até parece que a Bíblia virou uma agenda. E a Bíblia passa a ter várias serventias, menos a da leitura. Viram peso. Sabe? Deus deixou a sua palavra para nos ensinar a viver uma vida mais próxima dele e uma vida sem pecado. Todo aquele que busca conhecimento na palavra de Deus, crianças, encontra aqui soluções para todos os seus problemas. Deus inspirou homens para falar do seu grande amor e nos ensinar. Aqui, este manual, a palavra de Deus, tem palavras de sabedoria, tem palavras de conhecimento, tem palavras que vão nos ensinar a viver os momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando estamos tristes, aqui tem uma palavra de Deus para você. Quando estamos alegres, aqui tem uma palavra de Deus para você, para te ensinar a ser grato e para te ensinar a compartilhar. Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros, para que possamos ajudar a outros, contando um testemunho, contando de sua palavra. E você, como tem cuidado da palavra de Deus? Como tem cuidado da palavra de Deus em você? Todo aquele que ama a palavra de Deus, que ama a Deus, deve buscar se parecer com Ele e fazer uso da Bíblia, sim, nos seus dias. Mary estava amando que teria a sua palavra. E a história de Mary comoveu todas as pessoas, porque logo aquele pastor, o pastor Thomas Charles, ele não conseguia se esquecer daquela menina que trabalhou 6 longos anos para poder comprar uma Bíblia. E ele pensava, nós precisamos fazer alguma coisa. Então ele conversou com outros pastores e cristãos que amavam a palavra de Deus e contou a história de Mary, a menina do país de Gales. Então ele comentou, aquela menina era galesa e precisava de uma Bíblia na língua galesa. Mas imprimir uma Bíblia nessa língua era muito, muito caro. Então, algum tempo depois, no ano de 1804, em uma reunião especial com vários líderes cristãos, eles fundaram a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com o objetivo de conseguir doações para imprimir Bíblias e vendê-las por um preço que todas as outras pessoas pudessem pagar. E foi aí então, crianças, que eles começaram a receber doações. E outras pessoas puderam então ter acesso à Bíblia. Eles compraram uma máquina como essa, olhem só. No começo, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira imprimia somente Bíblias em inglês e galês. Mais tarde, porém, Deus trabalhou no coração daqueles homens da sociedade e eles entenderam que deveriam ajudar também outros povos a terem a Bíblia em sua própria língua.
Eles buscaram então contribuições e trabalharam duro para traduzir e imprimir a Bíblia em muitas outras línguas. Em 1831 foi fundada lá na Inglaterra a Sociedade Bíblica Trinitariana. 6 anos depois da fundação, a sociedade começou o seu primeiro projeto de publicação da Bíblia em uma língua estrangeira. E a língua escolhida, você pode imaginar qual foi? O português! Isso mesmo! Nós sabemos, crianças, que as primeiras Bíblias em português chegaram aqui no Brasil há mais de 150 anos atrás. Isso mesmo! E vieram de uma sociedade bíblica britânica e também de outra sociedade americana. E por causa dessas pessoas, inspiradas na história desta menina, Mary Jones, que trabalhou 6 anos para poder ter a sua Bíblia, eu e você passamos a ter acesso à Palavra de Deus. A primeira edição da Bíblia impressa foi em 1917. Sim, e a partir daí nós começamos a ter Bíblias aqui impressas no nosso país. A partir de 1917. Que alegria! E foi apenas o começo. Em 1940 foi fundada a Imprensa Bíblica Brasileira e em 1948 a Sociedade Bíblica do Brasil. Em 1969 foi fundada a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e desde então milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de Bíblias se espalham pelo nosso país e todos têm acesso à Bíblia. Você tem sido grato pela palavra de Deus? Não? Então vamos agradecer agora e vamos repetir este versículo que está escrito em Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigada porque pessoas como a Mary e como o pastor Thomas e como tantas outras pessoas, Senhor, foram inspiradas pelo teu Espírito para que eu e todas as outras pessoas pudessem ter acesso mais fácil à tua palavra. Obrigada pelo teu infinito amor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar tanto através da Bíblia. Nos ensina, Senhor Deus, a amar, a cuidar e a viver segundo a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender e a adquirir mais conhecimento. Coloque em nosso coração o desejo de buscar a tua palavra, Deus. Guarda-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Deus, inspira-nos, ó Pai, a viver e a compartilhar do teu amor com todas as outras pessoas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pronto, crianças. Agora precisamos amar mais as leis do Senhor, a palavra de Deus, e meditar nela todo o dia. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhe com outras crianças. Fazendo isso, você crescerá mais e mais em Deus. Um grande beijo. Tchau!